Pessoal, estamos ao vivo, agora sim, 9 horas, dia 3 de setembro. Estamos aqui... Obrigado, Isabela. Estamos aqui ao vivo, então, para trabalhar o nosso desfecho. Vamos fazer esse desfecho do livro 2. Eu quero pegar esse livro novo, professor. Me dá esse livro 3 aqui, ó. Calma, amanhã. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre Império Romano. Qual que é a diferença? Por que eu falo monarquia, república e império? Eu vou perguntar para vocês, sexto ano. Existe alguma diferença entre monarquia, república e império? Monarquia tem o rei. Tem o rei. E na república tem o presidente, tipo aqui no nosso Que no país, caso nosso aqui vai ser os cônsules, junto com o Senado. E o império é só um imperador. Só o imperador não, é o imperador. Ninguém votando aqui, ó. Ele é o general, ele comanda, mas tem que ter o Senado. O Senado de mandar embora? Tchau, Senado, vai embora. Foi assim? É assim? Tchau, tchau, Senado. Não tem o Senado? Não. Tem Senado sim, tem Senado sim. Vamos lá, vamos iniciar então? Joga na tela. Ah, eu tenho que jogar na tela. Vou lá, hein? Página 50 do nosso delicioso livro aí, ó. Capítulo 8. O que eu observo, pessoal? Entrou um cisco aqui no ouvido do tio. No olho do tio. Vamos lá. Nossa imagem inaugural é a seguinte. Eu tenho uma visão. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Lê pro tio, Breno. Fazendo favor. Clássico de Roma, Não, Clássico de Imperialis. Roma. É, eu não tenho sotaque não, professor. 1937. Detalhe da maquete de Ítalo Gismondi, 16 por 12 metros, escala de 1. Aonde é que você viu 12 aqui? Foi mal. 16 por 16. É que eu tô com sono, professor. 16 por 16 metros, escala de 1,250, Museu da Civilização Romana, Roma. Então isso daqui é uma maquete. O dia que eu te pedir maquete, pessoal, vocês têm que fazer assim, tá? Igual o do Ítalo Gismondi aqui, ó. Lógico que é difícil, né? Deve ter ficado muito tempo. Mas a gente entende pela maquete que foi mostrada aqui. Hoje, a maquete que a gente observa são maquetes o quê? Em 3D, em computação gráfica. Isso aqui foi produzido em 1937. Significa que naquela época a gente não tinha uma computação tão gigantesca igual é hoje. Na verdade, a gente nem tinha computação. Mas a gente observa o quê? Os detalhes da cidade. Os entornos aqui, ó, do Coliseu. O Coliseu ainda nessa época ele estava intacto, ó, uma representação de quando ele estava intacto, ó, certinho. Os palácios. Ótimo, muito bom. Então vamos fazer a leitura bem rápido. O Império, a gente já sabe que o poder, de fato, ele está na mão de quem? Dos generais, do exército. É o exército que está comandando aqui esse Império. Roma. Vou falar assim, é o Império que está comandando Roma. É o Império, não. É o exército que está comandando Roma. Eu tenho que entender que esses generais, esses comandantes generais, eles adquiriram muito poder, certo? Pela leitura que vocês já realizaram, como que eles adquirem esse poder para governar? Perdendo as batalhas, eles ficaram com raiva e começaram a governar Roma, foi assim? Ganhando batalhas, conquistando territórios. Boa, Samuel. Ganhando batalhas, conquistando território. Pensa aqui, essa sala aqui, vocês são as legiões. A Isabela, ela é a comandante aí dessa legião, dessa águia dourada. A Isabela derrotou os gauleses, os cartagineses também. A Isabela Conte, que está lá observando lá do planeta. A Isabela, ela está se achando porque ela derrotou todo mundo. Quando ela chega em Roma, ela quer o quê? Ó, tá tudo errado aqui em Roma. E esses senadores, sei não. O que ela quer? Ela quer governar.
Ela quer dar a ordem. Então, esses generais, assim como a Isabela, que conquistou vários territórios, o que é que ela quer? Ela quer o comando, ela quer o poder. Mas ela não vai conseguir governar e desfazer do Senado. Então, ela consegue governar com o Senado ali do lado. Então, ela tem que governar Roma e saber dosar ali quem? O Senado. Porque você já viu o que o Senado faz? O que eles fizeram com Catilínia? Executaram. O que fizeram com César? Matou. Mataram. Até Brutus, que era o melhor amigo dele, matou com uma facada nas costas, que era do Senado. César botou Brutus no Senado e Brutus foi lá e matou. Então a gente entende que esses imperadores, eles são muito poderosos. E eles querem continuar no poder. Então nós somos imperadores matando a própria mãe, matando o filho, envenenando o irmão, só para conseguir poder. E vocês assistiram até um filme que mostra o gladiador que iria assumir, que ele tinha o maior posto do exército. E quando ele ia assumir, o que acontece? Fazem uma conspiração e vendem ele como escravo, até que ele luta nos gladiadores. E no final ele consegue, né? Morrer, na verdade. Aí ele vai lá com a mulher dele no céu. Tô falando do filme Gladiador, para quem já assistiu. Já vi. Faz tempo que eu já vi, mas... Bom filme, né? É. Ótimo. Pessoal, daqui a pouco a gente vai comentar sobre as atividades, viu? Vou deixar para comentar no final da aula. Vamos lá. Primeiros anos romanos. Como é que foi os primeiros anos do Império Romano? Vamos ler então? Vamos fazer uma leitura bem rápida aqui para a gente pontuar. Alana, bom dia. Oi. Alana, página 51. Aponta para mim aqui, ó, no segundo parágrafo, ó. Para legitimar seu governo, o que Otávio pressionou? Ele pressionou o Senado a reconhecê-lo como o único grande general. Então, ó, Otávio, que era sobrinho herdeiro de Júlio César. Ele venceu várias batalhas, principalmente, ó, batalhas generais Lépido e Marco Antônio, que ele fazia oposição. O que Otávio exigiu do Senado? Senado, presta atenção, Senado. Eu quero que você me escolha. Eu não quero dividir o poder com mais Marco Aurélio, com ninguém. Eu quero que você me escolha para quê? Marco Antônio, perdão. Eu quero que você me escolha para governar Roma. Eu quero governar sozinho. Então, o que ele fez? Ó, ele mandou o Senado reconhecer Otávio como o único governante romano. Ele era o grande general. Ele era muito famoso, ele era muito conhecido, porque ele já havia conquistado muitas terras. E os senadores ganharam mais dinheiro, porque ganharam mais terras, ganharam mais escravos. E o que o Senado faz? Em 27, antes do nascimento de Cristo. É quando... Torna ele o único governante. É. E o que ele acumulou? Ele acumulou o quê? Ele acumulou dívida, Breno? Vários títulos. Ele acumulou o quê? Vários títulos. Ele acumulou todos os poderes. E o que ele recebeu foi os títulos. Ele acumulou... Que poder é esse? O poder de julgar. Por exemplo, Breno, você não fez atividade, você está preso. Nossa. Ele poderia fazer isso? Poderia. Agora ele tem esse poder. Ele poderia criar uma nova lei? Poderia. Ele poderia aumentar os impostos dos cidadãos? Poderia. Ele poderia baixar os impostos dos cidadãos também? Poderia. Aproveita que seu aluno tá aqui da videoaula, coloca a lei aqui, ó, de todo mundo ficar com a câmera ligada. Malbê, e seria o imperador. Faça-se essa nova lei. Liguem as câmeras. Então, esse imperador, quem é que estava acima dele? Apenas Marte, que é o deus da guerra romano. Então, muitos desses imperadores vão desafiar, inclusive quem? Os próprios senadores. Alguns imperadores, não todos. Porque se esse imperador arranjar confusão com o Senado, os dois vão sair cansados. Porque o Senado é poderoso. São aqueles que têm muita terra, têm muita riqueza. Então o imperador quer arranjar briga com o Senado? Dificilmente. Então o imperador manda em tudo.
Quase que eu derrubo tudo aqui. Mas não mandem quem? No Senado. Tá ok? Então tá bom. Vamos lá. O que ele vai ser agora, ó? Fala aí pra mim. Sara. Oi, O que ele passou? Fala pra mim os tópicos aqui, ó. Augusto, ele virou agora o divino. O que mais? tô perdida. Tá onde, tio, que eu me perdi? Você não tá acompanhando o tio, então. É que eu tava comendo. E pode comer na sala de aula, dona Sara? Pode não, tio. Não pode, não. Presta Tecnicamente atenção, não tá ó. na sala de aula, né? Página 51, Sara. O tio tá falando sobre os imperadores. E agora nós estamos falando do primeiro imperador, que é quem? Fala aí, pessoal, quem é o primeiro imperador? Otávio. Otávio Augustus. E vai lá, Sara. Eu tenho aqui alguns tópicos da página 51. Qual é o primeiro tópico? Ele foi chamado Augusto o quê? Augusto o Divino, O daí pra Divino. baixo, tio? Isso, calma lá. Augusto Divino. Pessoal, qual é a data que Augusto vai governar Roma? 27 a.C. 27 anos antes de quem nascer? De Cristo. Cristo é quem? Jesus. Jesus. Então vamos entender o seguinte aqui. Quando Jesus nasce, a gente entende pela Bíblia que Jesus, ele fala que ele é o quê? Ele é rei dos reis. Aí quem é a pessoa mais importante, que mais tem poder em Roma? Augusto Divino. Aí você tem a pessoa mais importante que se acha que ele diz ser a pessoa mais importante, esse Augusto. Aí ele encontra uma pessoa andando no meio da rua com um monte de gente seguindo ele, falando que ele era rei dos reis. Vocês conseguem entender agora? Lógico, a conexão aqui entre a história e a nossa religião, como é que ela se conecta? Porque de um lado você tem o quê? Augusto, o imperador romano. Daqui a pouco nós vamos ter um personagem histórico, Jesus. Conseguem observar aqui? E é daqui, por isso que quando a gente fala, por que Cristo foi crucificado em si? Ele já está arranjando um inimigo, que é quem? O imperador. Então, para a época, Cristo era o quê? Era um rebelde. Porque ele ia contra quem? Ele ia contra o Império Romano. Sim. Conseguem compreender? Então, nós estamos estudando Roma em um contexto muito importante, que está nascendo aqui uma nova religião também. Essas ideias de Cristo, por isso que a gente está dividindo o nosso calendário. As ideias que ele vai defender, que ele vai dizer, vai propagar aqui, elas vão continuar. Tá? Daqui a pouco, quando a gente estudar a Idade Média, vocês vão ver que essas ideias, elas vão estar dentro de uma religião. Mas calma lá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Continua, Sara. Depois vai ser chamado de quê? Príncipes Senatus. Tio, como Príncipes- fala essa palavra? É latim, é Príncipe Senatus. Significa o quê? Primeiro cidadão e líder do Senado. Então ele era a pessoa máxima de Roma. Quem era Roma? Augustus. Então Augusto ganhou títulos que davam poder além. Ele era um poder considerado Deus, um poder considerado o maior cidadão romano. Que mais? Fala o terceiro aí. Pontifício máximo. Autoridade religiosa. Pontífice máximo. Quer dizer, ele era igual hoje nós temos o Papa, só como exemplo, tá? Para quem é evangélico aqui, é só um exemplo, só para compreender. Ou o Papa, ou algum líder de uma religião maior. Então, a gente entende que o imperador naquela época, ele era o quê? Ele era o que mandava na religião. Os sacerdotes, eles tinham que obedecer quem? Augustus. Consegue entender o poder que ele está adquirindo? É um poder, podemos dizer, anormal? Sim. Porque se a gente for analisar, Roma não é mais aquela península. Roma já é o Egito, já é a Pérsia, já é a Grécia, já é a Mesopotâmia. Tudo que nós estudamos pertence a Roma.
E tudo tá sendo governado por quem? Por Augusto. Inclusive a Judéia, que é onde Jesus vai nascer. O território que Cristo nasce pertence a quem? Aos romanos. Compreende? E o último, Sara? Imperador, maior autoridade do exército romano. Então tá aí. Ele comanda o exército, ele comanda a religião, ele é o maior cidadão romano. Então a gente entende. Professor, quer dizer que ele realmente pode ser considerado um deus, porque ele manda em tudo. Mas é aí que tá, pessoal. Ele tem muito poder. Nós estamos falando de Augusto, mas ele não será o único imperador. Nós vamos ter imperadores bons? Assim, de certa medida, o que a gente entende como bom? Sim. Mas nós vamos ter imperadores muito, muito cruéis? Vamos. E tem um grande imperador aqui que a gente vez ou outra escuta falar. Que ele tacou fogo em Roma. Alguém sabe me dizer o nome dele? Ele vai caçar... Oi? Acho que eu sei quem é, mas não sei Diga o o nome. nome. Sei, mas eu não sei. Tá. Nós vamos falar dele logo, logo. É o Nero, tá? O Nero, pessoal, para a Bíblia em si, ele é inimigo, ele perseguia muitos cristãos. Aqueles que dependiam de Jesus, depois que Jesus for crucificado, muitos daqueles que acreditavam no que ele tinha dito vão continuar a espalhar essas ideias. Mas um desses imperadores não vão gostar desses cristãos. Nero, principalmente, ele vai tacar fogo em Roma, ele vai incendiar uma área romana. Para que ele vai tacar fogo? Para ele construir um jardim para ele. Ele vai queimar, vai destruir aquelas casas para construir uma piscina para banho e uma área de jardim. E sabe quem que ele culpa? Os cristãos. Ah, não. Então nós vamos ter uma época muito terrível aí para o cristianismo, que vai ser queimado. Muitos cristãos, aqueles que dependiam de Cristo, vão ser queimados, tá? Então vamos entender o seguinte. Nós entendemos que esse imperador, seja para o bem ou seja para o mal, ele adquiriu muito poder. E de certa forma ele precisa fazer o quê? Ele precisa cuidar dessa cidade. Poder, tudo bem, mas agora ele tem que saber governar. Não adianta dar poder para alguém que não saiba governar, certo? E vai ter imperadores que não vão saber governar? Sim. Muitos filhos de generais. Alguns Maximiliano. Nós vamos pontuar alguns aqui, tá? Uns vão ser imperador justamente por ser filho de general. E vai acabar não governando, porque vai ter tanto poder que vão fazer o que com esse poder? Festa, farra. Vão ficar só se divertindo, gastando dinheiro. E aí o que acontece com Roma? Dificuldade, crise, ok? Então esse Império Romano ele está recheado de acontecimentos. Então vamos para a página 52, que eu quero saber um pouco mais sobre esses imperadores. Vamos lá? Vamos saber mais? Página 52. Gabriele, bom dia. Bom dia. Gabriele? Bom dia, professor. Bom dia, Gabriele. Show de bola. Gabriele, na página 52, eu tenho aqui o Saiba Mais. Vamos ler o Saiba Mais? Pode ler já? Pode. Os estudiosos sobre Roma dividem a história do Império em duas fases. Alto Império, século I ao III, e Baixo Império, século III ao V. O Alto Império foi marcado pelo apogeu da civilização romana, que atingiu sua máxima extensão territorial. O Baixo Império foi marcado pela criação da segunda capital, Constantinopla, após a divisão administrativa do Império. Império Romano do Ocidental e Império Romano do Oriental, em decorrência das dificuldades de comunicação e defesa do seu imenso território, bem como decadência da parte ocidental. Perfeito. Então, pessoal,
Prestem muita atenção que o tio vai falar uma coisa aqui importantíssima. E na verdade, eu vou falar e vou mostrar para vocês aqui na tela. Tô só abrindo o mapa, ok. O mapa não tá numa qualidade boa, tá? Não briguem com o tio, não. Mas é só para vocês terem uma noção. O que eu quero mostrar aqui? Ó, conseguem? Olha aqui na tela. Abriu para vocês? O Império Romano, então, de acordo com a Gabriele aqui pela leitura, ela falou que vai existir. Pela nossa classificação, para a gente se localizar no tempo, tá? Para a gente não ficar perdido no tempo. O Alto Império e o Baixo. O que é isso? O Alto Império é o início, né? Quando se... É o alto, o auge, o apogeu. Então, a máxima, o que aconteceu? É no Alto Império. Quando se formam os imperadores, quando eles têm muito poder. O Baixo Império é quando está acabando. E uma das fases do Baixo Império é o quê? É a divisão do território. Então, quer dizer que Roma, o Império Romano, ele vai ser dividido em dois lados. É igual um spin-off. É igual um especial de uma série aí que vocês assistem. Então, significa o seguinte. Do Império Romano, eu tenho a capital aqui, ó, Roma. E eu vou surgir uma outra capital daqui a pouco, Constantinopla. Que primeiro vai ser chamada aqui, ó, Bizâncio, e depois vai ser Constantinopla. Perto da Macedônia, ó, que é onde a gente já estudou, na Grécia. Significa que esse Império Romano, logo, calma, não é agora não, mas logo nós vamos dividir ele entre Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Um com a capital em Roma e a outra com a capital aonde? Em Constantinopla. Por isso vocês têm que grifar essa palavra em Constantinopla. Tá ok? Então, são dois impérios romanos que vão surgir. É agora, professor? Não. Ainda não. Vai demorar um cadinho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. É só pra gente entender, se localizar aqui no tempo. Pessoal, eu tô falando rápido. Vocês estão conseguindo me compreender? Sim. Tem pergunta? Podem fazer pergunta. Danilo, Eduardo, Breno, É Lívia, Gabriele, Falou Gabriel. antes, tinha uma mulher que chegou aqui, lá do mapa. Você quer olhar o mapa de novo? Aí explica de novo. Eu vou mostrar assim. Esse mapa, pessoal, que o tio tá mostrando, aqui, ó, vocês perceberam, ó, divisão do Império Romano depois da morte de Teodósio, 395 anos depois de Cristo. Então vai demorar bastante tempo ainda, vai ter muitos imperadores. Mas quando Roma começar a ficar fraca, ela se dividir, vão ser por várias questões. Questões de vários generais decidir querer governar essa região. Roma vai parar de expandir seu território, por isso vai faltar escravos. Além das invasões dos povos aqui, além da sua fronteira, que Roma chama eles de bárbaros. Então nós vamos ter, depois dessa data de 395, a divisão do Império Romano. Tio, Roma. quem os romanos chamam de bárbaros? Roma chama os povos que vivem fora do território de Roma de bárbaros. Ah, tá. Obrigado. Mas bárbaros é o nome preconceituoso, que a gente pode dizer hoje, para a gente entender nossa língua, é um nome pejorativo, é um nome preconceituoso. Por quê? Por que a gente chama eles de bárbaros? Só porque eles não falam a nossa língua. Qual era a língua lá que os romanos falavam? O latim. Quer dizer, se é uma pessoa que é os vândalos, é um povo, tá? Os povos que vivem aqui abaixo, ó, perto da África. Eu tenho os gauleses, os germânicos. Para os romanos, todos eles eram o quê? Eram bárbaros. Entende? É igual a gente, quando estuda aqui a história do Brasil, a gente falar que todos que viviam no Brasil eram índios. A gente não fala mais isso. Eram povos originários, povos indígenas. Eu tenho os povos Tupi, Tupinambá, Tupiniquim, Anonami, Aimorés, Botocudos. Então, assim como no Brasil, na América, existem vários povos que existiam antes dos portugueses, lá na Europa também. Tudo bem? Não é tudo Roma. Existem outros povos. E para os romanos, eles são quem? Bárbaros. Mas na verdade, eles não são, né? Ok? Sim. Sim.
Porque eu queria saber, a Roma já teve quantos imperadores, tipo, que governaram Roma? É uma pergunta bem audaciosa, bem difícil, né? Mas nós tivemos mais de quase 50 imperadores, Nossa. ok? O tio não vai conseguir te responder com precisão a quantidade. Eu vou até fazer um Tio. levantamento e vou te responder. Tio, eles Então, se o tio te responder, eu vou te responder errado. Sim. Oi. Mais ou menos em que página a gente vai estudar sobre Cristo Jesus? Aqui, ó. Se eu não me engano, vai ser na próxima, no livro 3. Porque aqui a gente fala muito dos imperadores. Nós vamos falar no livro 3, sobre o cristianismo, tá? É no livro 3. Tá bom? Então amanhã a gente já começa. Aqui, pessoal, eu tenho Organizando História. Se vocês perceberem bem, o nosso capítulo 3, o nosso capítulo 8, ele é muito documento e história, ó, muita atividade. Então, o que nós vamos fazer aqui? Prestem atenção agora para as informações valendo o ponto. Ao término dessa aula, vocês vão ter outra aula depois, vocês vão ter aí o tempo, tá? Vou deixar até sexta-feira vocês me enviar. O que nós vamos fazer? Eu tenho Organizando a História, que já foi feito tem tempo, né? Já mandei para vocês no planejamento, ó, tem quase um mês. Então, vocês vão ter que me enviar, ó, esse Organizando a História, grifem a página 52 e a página 53, ó. Esse Interpretando Documentos da página 53, olhem aí. É o seguinte, são 2 documentos. Prestem atenção. Eu vou ler para vocês e vou explicar. Esse documento, Interpretando Documento, vocês vão responder aqui, ó, a página 54. Que é a seguinte pergunta, ó. Conforme os documentos que você leu, qual era a relação entre os escravizados e os seus proprietários? Já fizeram essa questão? Não, não faz isso. Acho que eu não fiz, Já não. era pra ver. Aí depois tem, por que é importante, segundo o autor do documento 1, que os proprietários tratem seus escravizados como eles próprios gostariam de ser tratados? Então, para responder essa questão 54 aqui, o que eu preciso? Eu preciso ler o documento 1 e o documento 2. Tá ok? Então, vocês vão fazer o Organizando a História, o Interpretando esses 2 documentos, que eu vou ler para vocês agora. E depois nós vamos ter aqui, ó, a Paz Romana, que é um período de calma. Tá ok? E o que vocês vão fazer da Paz Romana? Da página romana, ela vai até a página 56. Anotem aí do lado. Resumo. Então, resumo da página 54, 55 e 56. Tá bom? Presta atenção, vão anotando. Mas é o É pra quê? fazer um resumo dos 3? Não, é da Paz Romana, ó. Pax Romana. Então, a Pax Romana pega a página 54, 55 e 56. É o mesmo assunto. É falando da Paz Romana. Você vai fazer um único resumo no caderno. De 10 linhas já tá bom. Tá bom? Então, nós temos, ó, a atividade 52, a atividade Interpretando Documentos e o resumo aqui da Paz Romanas. Aí, por último, nós vamos fazer o quê? O 57, ó, essas atividades da 57 que o tio já cobrou no planejamento tem mais de 3 semanas. Então, a 57, ó, e a 58 até a 5. Eu já até pronto, tia, da 57 e da 58. Já fez, Alana? Eu também, professor. Sim. Ótimo. Quem já fez, pessoal, Também. tá perfeito. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar aquela fotinha e enviar ou para o e-mail do tio ou para o WhatsApp do tio. É pra tirar foto do resumo também? Resumo também. Resumo, tira foto do caderno com resumo, bota lá, resumo Pax Romana. Tira foto. Até que dia? Ó, a data já era para estar pronto que o tio botou no planejamento, mas eu vou deixar até amanhã, no final da tarde. O resumo é até amanhã também? Tudo até amanhã. Inclusive, ó, a atividade, vou repetir, da 52, o Organizando a História, o Interpretando o Documento 1 e o Documento 2, da página 53 e 54. Vocês leem a 53 e respondem na 54. Acompanhem comigo aí. E por último, professor, quer dizer, por último não. E depois, professor,
Pax Romana, página 54, 55, 56. Você vai ler e vai fazer o resumo no caderno do que você entendeu. Tem dúvida? Pergunta o professor. O professor hoje vai estar online o dia todo para tirar dúvida de vocês. Tio, Sim, a 52 e a 53 é para enviar para você também? tudo, isso. Mas não envia de parcelado, não. Envia de vez, tá, pessoal? Terminou? Manda. Não fica mandando aqui. Professor aqui, depois eu mando. Não, manda de vez. Senão vocês deixam o professor de vocês doido. Pelo amor de Eu Deus. acho que eu já enviei das 52. Lívia, você enviou mesmo. O tio já recebeu umas atividades suas. Você tá de Eu só não parabéns. enviei da Eu ia até Pax falar Romana. isso. Mas aí você manda o resumo da Pax Romana, tá? Sim. Fazendo agora. Pessoal, quem enviou, não precisa enviar essa atividade. O tio tá falando para reforçar aqui, porque tem alunas e alunos que não enviaram. Então, por favor, façam. E depois vocês vão fazer o quê? Por último, o 57, ó. 57. Tá bom? 57, 1, 2, 3, 4 e assim. Professor, Vamos lá, pergunta. João, primeiro. Fala, João. Eu te enviei alguma? João, olha só, eu acho que você enviou, mas... João, enviou sim. Você me enviou a Quais? pesquisa. O tio vai ver daqui a pouco, João. Eu vou passar o relatório para você. Mas Tio, caso eu você tenha 57, dúvida, eu acho. pode enviar novamente, tá bom? Tá. O resumo não enviou, não, porque o resumo o tio tá cobrando agora. Mais pergunta, pessoal? Só tem que enviar essa pesquisa também, que tá ali na folha. A pesquisa foi aquela que vocês já apresentaram, Gabriele. Vocês já até realizaram essa pesquisa, tá vendo? É sobre a construção romana de fora da área. Então, Tá bom. essa pesquisa ela tem um valor de 2 pontos. É preciso enviar, tá? Essa pesquisa aqui, Acho que eu já te enviei. Gabriele enviou, Gabriele. Eu pesquisei. Tá bom. Preciso. A pesquisa da construção romana que vocês apresentaram, do aqueduto. Eu mandei. Sim, tudo bem. Quem enviou, depois, amanhã eu falo quem não me enviou, tá bom? Deu para Tio, compreender, pessoal? Qualquer dúvida, vocês perguntem um tio. O tio tá aqui para tirar dúvida. Então vamos lá ler os nossos documentos? Eu quero ler os documentos com vocês. Documento 1, página 53. Késia, lê para mim o documento 1, fazendo favor. Ok. Lembre-se, por favor, que o chamado escravo é um homem como você, vivendo sob o mesmo sol, respirando, movendo-se e sendo mortal como você. Durante a Revolução de Mário, entre 104 e 86 a.C., a sorte abandonou muitos nobres. Alguns esperavam que o serviço militar os conduzisse a altos cargos, mas uns foram reduzidos a pastores, outros tornaram-se poceiros no campo. Você pode desprezar a sorte de um escravo. Quando você pode ter o mesmo destino, não desejo envolver-me na discussão do nosso tratamento pelos escravos, que me parece demasiadamente severo, sádico e insultante. Meu conselho é simples: trate seus inferiores como desejaria ter tratado por seus superiores. Quando pensar que pode fazer o que quiser com os seus escravos, lembre-se de que o mesmo pode ser feito por seu patrão. Mas você me disse, não tenho patrão. Há ainda uma longa vida a seguir. Pode ter um quando menos esperar. Ótimo. Olha aqui, ó. O chamado escravo é um homem como você, vivendo sobre o mesmo sol. Então a gente entende aqui a defesa falando sobre escravizado, né? Então aqui é um ponto de vista. Já o ponto de vista 2, o documento 2, é uma outra visão. O tio só não vai ler porque o nosso tempo já estourou, tá, pessoal? Passou 5 minutinhos aí, ó. Mas o que o tio vai fazer? Vocês vão fazer essa leitura, vão responder as atividades aqui na 54, tá bom? E fazer do jeito que o tio falou, das 52 até as atividades. Tio, Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre essas atividades? Não. Não, perfeito. Diga, Lana. pra mim só falta fazer o resumo. Ótimo. Já faz logo. Aproveita que a aula terminando aí, ó, você já resolve. Isabela Conte, alguma pergunta? Tá bom, pessoal.
Então amanhã o tio já finaliza aqui, vamos ver se a gente já... Ó, já deu para adiantar bastante. Então amanhã ficou só imperadores da paz romana, alguns dos imperadores importantes, ó, Flaviana, Antonina, e a gente já começa a falar sobre o capítulo 3, o livro 3. Tá ok, pessoal? Pra gente adiantar, que a gente tá um pouquinho atrasado, a gente ganhar logo aqui, tá bom? Ô tio, Sim. eu tenho uma pergunta. Segunda-feira é feriado, né? É. Vai ter aula? Vai ter aula? Não, eu acho que acredito que não. Segunda é feriado, é 7 de setembro. Tá bom? Agora vocês estão felizes, né? Tchau, pessoal. Até amanhã, tá? Tchau, professor. Tchau.